Gravando, então, iniciando as palestras dessa tarde de sexta-feira, eu vou apresentar o professor Diego Souza, da Universidade de Sevilha, falar um pouquinho dele. Ele fez graduação na Universidade Federal do Piauí, concluindo em 2008, mestrado na Universidade Federal da Paraíba, em 2010, e doutorado na Universidade Federal da Paraíba e Universidade de Sevilha, esqueci o ano aqui. E fez pós-doc na França e na Áustria. As publicações dele versam por temas relacionados à mecânica dos fluidos, à teoria do controle, aos problemas diversos e à análise numérica. Hoje ele vai fazer uma palestra que tem o seguinte título: On the Control for some PGEs from Fluid Mechanics. Então, Diego, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vai ser um prazer escutar. Muito obrigado, Luiz, pela apresentação. Também agradecer a Juan e os demais organizadores pela oportunidade de falar aqui ante vocês. Também parabenizar também, né, pela homenagem a Victor, né, que eu cheguei a conhecer quando foi a tese de Pitágoras. Um dia antes, né, fez um churrasco na casa dele, e aí a gente teve a oportunidade de se conhecer e conversar um pouco. Ok, então, eu vou apresentar alguns resultados de controlabilidade, controle e controlabilidade para alguns ETPs, né, que provém da mecânica dos fluidos. Em particular, eu vou estar interessado em apresentar resultados de controlabilidade uniforme. A gente vai ver o que quer dizer essa propriedade uniforme, para uma classe, uma família de modelos de fluidos, né, onde a velocidade é filtrada. Tá? Esse é um trabalho em colaboração com o Raul, que foi um aluno de doutorado nosso, que defendeu a tese há 2 semanas, não, semana passada, e Henrique Fernandes Cara, daqui da Universidade de Sevilha. Bom, esse aqui é o plano, é o sumário aqui da apresentação, tá? Eu vou apresentar brevemente uma introdução sobre a mecânica dos fluidos e os problemas que eu vou tratar. Depois vou falar um pouco sobre os problemas de controle e, em seguida, apresentarei os resultados principais do trabalho mencionado, tá? E, finalmente, eu vou apresentar alguns resultados adicionais e comentários, tá? Bom, então, aqui eu apresento um modelo bem geral, conhecido como um sistema incompressível não homogêneo, tá? Onde ok, obrigado. Então, nesse modelo, a gente tem aqui essa primeira equação, que basicamente representa a segunda lei de Newton. Essa equação aqui é a conservação da energia, que é uma equação para a temperatura do fluido. Essa equação aqui é a conservação da massa, tá? Essa equação aqui, que é a equação de incompressibilidade, ela basicamente diz que o volume se conserva, tá, ao longo do tempo, tá? E as variáveis aqui para esse sistema aqui de Boussinesq, ρ é a densidade do fluido, U a velocidade, P a pressão, θ a temperatura, e essas constantes, μ e K, representam, respectivamente, a densidade, a viscosidade do fluido, e K o coeficiente de difusão de calor do fluido. Pois bem, alguns casos particulares desse modelo geral, né? A gente tem a equação de Euler, quando a densidade é constante, a viscosidade é nula, tá? E a temperatura
enfim, entendeu? Não varia ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem esse modelo da equação de Euler, tá? Aqui na coluna da esquerda são os modelos não viscosos, tá? São modelos onde a viscosidade do fluido é nula, tá? Então, outro modelo é a equação de Euler com densidade variável e o sistema de Boussinesq invisto, tá? São aqui alguns modelos de fluidos não viscosos. Na coluna da direita, a gente tem as equações de Navier-Stokes, as conhecidas equações de Navier-Stokes, a equação de Navier-Stokes com densidade variável, aqui não aparece, né, a equação da temperatura, e o sistema de Boussinesq, tá, para fluidos homogêneos, que é a última equação aqui, tá? Bem, esse tipo de modelo, pois, aparece na vida real, está presente em vários fenômenos da vida real, como o movimento de ondas, o movimento de tornados, o movimento de estrelas em uma galáxia, a formação, né, desses anéis de fumaça, tá? Enfim, entendeu? Com esse tipo de equação, você pode modelar, né, diferentes tipos de fenômenos da vida real. Ok. Nesse tipo de modelo de fluidos, né, um fenômeno, né, que é bastante comum aparecer é o fenômeno de turbulência. O fenômeno de turbulência, né, o regime turbulento, ele se caracteriza basicamente pela mudanças caóticas, né, na velocidade e na pressão, tá? Então, Então, um fluido, você pode classificar ele de duas maneiras, né, como um fluido laminar, que é aquele em que o fluido se comporta, né, de uma maneira mais ou menos previsível, tá? Ou seja, as variações não são tão grandes de temperatura e pressão. E como eu falei antes, o fluido turbulento, né, que é onde há essa variação muito rápida, né, em espaço e tempo, né, tanto na incógnita pressão quanto na incógnita temperatura, né. E, como eu digo aqui, né, uma das características de um fluido turbulento, né, é que existe uma ampla gama, né, de escalas de redemoinhos, né. Então, aparece várias escalas de redemoinhos aí, e isso caracteriza aí um fluido turbulento. Bom, empiricamente, né, se observa, né, que um fluido turbulento, né, ele se comporta bem, né, quando você considera as variáveis, uma média das variáveis, né. Isso empiricamente se observa isso, e isso conduz a outros modelos, né? Então, você tem aqui o modelo, né, de simulação de redemoinho, né? Então, você considera uma decomposição de Reynolds, tá? A decomposição de Reynolds, você escreve a sua velocidade, tá? Você decompõe a sua velocidade como uma velocidade média, que eu denoto aqui por U barra, e mais uma velocidade, uma flutuação da velocidade, tá? E o mesmo eu faço aqui com a pressão, tá? E essa aqui é a minha equação do meu fluido. Então, basicamente, o que você faz, você tem aqui a sua velocidade U, e basicamente você toma aqui uma média, né, que está aqui nessa linhazinha, essa seria a minha U barra, né? E então a flutuação, digamos, ela ocorre aqui numa vizinhançazinha aqui da origem, né? Tá? Então, a ideia, né, é você tentar escrever uma equação para essa velocidade e essa pressão média, né? Então, quando você faz isso, normalmente essa média que eu estou considerando aqui, ela comuta com as derivadas, tá? E aí você você aplica, digamos, a média, né, nessa equação, tá? Você toma a média aqui nessa equação,
E, bom, a média é linear, tá? Então, você pode ir operando aqui, ela comuta com as derivadas, enfim. E aí, ocorre que você não consegue, né, a priori, escrever uma equação somente para o barra, né? Porque você não sabe o que é o barra, né, a média de U tensorial U, né? É o termo não linear aí da equação de Navier-Stokes. Isso é o conhecido problema de Reynolds, tá? Que basicamente o problema de Reynolds a conjectura, né? Bom, o problema de Reynolds é basicamente tentar descrever, né? Qual é a relação que existe entre essa média, né? Desse produto aqui e o barra, né? Então, existem várias propostas, né? Para resolver esse problema de Reynolds, tá? Uma delas é a chamada Lerei Alpha, tá? Existem outras, né? Juan trabalhou com o modelo de Smagorinsky, né? Que também é um tipo de modelo de turbulência, tá? Então, esse que eu vou apresentar aqui é outro modelo, tá? Então, basicamente, ele diz que esse promédio, né? Essa média aqui desse produto, você pode aproximar pelo produto de uma Z o barra, onde essa Z nada mais é do que um filtro da velocidade, um filtro dado em termos do operador de Helmholtz associado, tá? Então, basicamente, né, vou falar rapidamente aqui o que esse alfa que ele basicamente ele é um parâmetro regularizador, tá? E o que ele, empiricamente, né, o que ele é responsável por inibir a formação de redemoinhos que tem uma escala muito pequena. Tá? Então, basicamente, se eu tenho um modelo de fluidos, né, onde as escalas são muito pequenas, então, diretamente com as equações de Navier-Stokes, é impossível simular isso no computador, né? E o que esse modelo garante, né, é que todas as escalas, né, de redemoinhos menores que alfa, digamos, então o modelo desconsidera. Tá? Então eu só considero as escalas maiores que alfa. Então esse é um modelo que empiricamente, né, em simulações é bastante aceitável, tá? E uma das particularidades é que quando o alfa, né, tende a zero, a solução desse Lerei alfa, ela converge à solução de Navier-Stokes. Tá? Ok. Basicamente, você pode ver diretamente essa equação, né? Você pode aplicar o projetor de Lerei aqui. Quando você toma alfa igual a zero, o termo que multiplica o operador de Lerei vai a zero, então você tem que Z coincide com o barra, e aí você recupera a equação de Navier-Stokes, tá? Esse modelo, ele apareceu no primeiro trabalho, né, que provou a existência de solução fraca, né, para as equações de Navier-Stokes, trabalho de Lerei aí da década de 30, né, em que as soluções fracas, né, das equações de Navier-Stokes, o Lerei já chamava de equações de soluções turbulentas. Tá? Bom, no que cabe aos modelos unidimensionais, né, a gente tem aqui a equação de Burgers não viscosa, né, e tem vários modelos aqui que eu vou pular, tá? Então, equação de Burgers viscosa, Benjamin Bonamahony, Korteweg-de Vries, De Gasperis-Processi, Camassa-Holmes, B-Family, entre outras, tá? E, claro, um modelo unidimensional de fluidos, você pode simular, por exemplo, o movimento de um gás, né, em um tubo de neon, ou o movimento de tráfego, né, na grandes cidades, ou essas ondas de superfície, enfim, entre outras, tá?
E, claro, você tem as versões, né, unidimensionais dos modelos Leray alfa, né? São as equações Burgers alfa, tá? E elas, enfim, entendeu? Se caracterizam por essas equações, que eu vou comentar mais adiante. E você pode ter como motivação, né, como sendo um modelo simplificado das equações de Leray alfa, e também como um modelo para capturar ondas de choque, tá? Então, aqui duas referências, onde você pode encontrar mais detalhes sobre as aplicações. Tá? No que concerne aos problemas de controle, né, de controlabilidade em particular, um sistema de controle, para a gente, é um sistema dinâmico, um sistema dado dessa forma, tá? Sistema evolutivo, em que eu tenho duas variáveis, tem uma variável chamada de estado, tá? Que é a solução do meu problema, e um comando, tá? Que é chamado controle, então uma variável adicional que tem por objetivo conduzir, né, influenciar na dinâmica do meu sistema para conduzir ele a uma situação desejada, tá? Bem, então, os tipos de controlabilidade, eu tenho aqui alguns casos particulares. Controlabilidade exata é quando qualquer dado inicial e qualquer dado desejado no espaço, no meu espaço, né, de soluções, eu posso encontrar um controle em um espaço admissível que conduza a solução do meu problema desde o estado inicial, o zero, ao estado desejado, a qualquer estado, né, em S, o T, tá? Dois casos particulares. Um é quando o estado desejado, o T, é o estado final de uma solução particular, e outro é quando esse estado é justamente a zero, tá? E controle aproximado é quando essa propriedade não é atingida de maneira exata, mas sim de maneira aproximada, ou seja qual seja a vizinhança desse UT, né, eu sempre consigo encontrar um controle que está dentro dessa vizinhança, tá? Bom, aqui, essas propriedades que eu apresentei são propriedades qualitativas, tá, de um problema de controle. Então, vem a pergunta, é possível eu descrever essas propriedades qualitativas em algo quantitativo, em algo que eu possa calcular? Então, a resposta é sim, tá? Então, uma referência, né, onde isso foi introduzido uma das primeiras vezes, é essa referência de Dolesky e Russell, 77, tá? Que basicamente, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas basicamente diz que um problema é controlável, tá? Se existe uma dualidade entre controlabilidade e observabilidade. Então, o meu problema ele é controlável se o problema adjunto ele é observável, tá? Então, basicamente, a controlabilidade exata, ela é equivalente a uma desigualdade para as soluções do adjunto. Então, essa é uma desigualdade conhecida como observabilidade forte, tá? A propriedade do controle aproximado você traduz em termos de uma continuação única para as soluções do adjunto, e a propriedade de controlabilidade exata trajetórias você traduz em termos de uma desigualdade, que é chamada desigualdade de observabilidade fraca, tá? Pois bem, um exemplo, né, é a equação do calor, bem conhecida. Então, aqui eu tenho ela descrita com um controle interno, um controle distribuído, que atua em uma regiãozinha bem pequenininha do meu domínio, tá? E aqui eu tenho ele com um controle atuando sobre a fronteira, tá? Um pedacinho da minha fronteira. Então, devido ao efeito regularizante, não há controle exato. Então, basicamente, é porque fora da região de controle, a minha solução ela é sem infinito, então eu nunca poderia chegar exatamente a um dado L2, porque, por um lado, pelo efeito regularizante, a minha solução seria muito regular fora da região de controle. Então, eu teria uma coisa regular
igual a uma coisa somente em L2, né? Então, isso seria uma contradição. Então, o efeito regularizante, ele gera uma obstrução aí para obter o controle exato, tá? E, obviamente, né, como eu comentei antes, as propriedades de controle nulo, elas são equivalentes a umas desigualdades, que são essas desigualdades aqui, as conhecidas desigualdades de observabilidade. Então, aqui, 3 referências que descrevem aqui um pouco os primeiros resultados que se obtiveram para essas equações, né, de calor, né? O método dos momentos, que foi o primeiro, né, para uma equação unidimensional, um método construtivo, e depois, simultaneamente, Lebov-Hobiano e Fuskov-Manuvilov, ambos, né, obtiveram resultados para essa equação via desigualdades de carga. Bom, aqui 2 aplicações, né? Uma, você controla, né, o calor dentro de um carro, tá? Então, basicamente, né, um lado aqui do motorista, ele quer uma temperatura mais fria, o lado do passageiro, ele quer uma temperatura mais quente, tá? Então, esse aí 2 aplicações desse tipo de controlabilidade para a equação do calor, tá? Bom, aqui é sobre modelos de fluidos, você tem também resultados de controlabilidade, a maioria são locais, recentemente se obteve resultados globais para equações de tipos Navier-Stokes, tá? Eu não vou comentar por questão do tempo, tá? Para os modelos unidimensionais, você tem uma série de resultados, tá? Então, aqui eu tenho um controle P e tenho 2 controles fronteira, no caso viscoso, aqui no caso não viscoso, eu tenho também 3 controles. Então, você tem aqui alguns resultados, você tem resultados negativos de controlabilidade, quando você tenta controlar sem controle interno, somente com controle de fronteira. Então, se você usa somente um controle de fronteira, há um resultado negativo, você não pode controlar globalmente a equação de Burgas, inclusive usando 2 controles de fronteira, também não é possível. Chapuis, em 2009, ela provou que usando 2 controles de fronteira e um controle interno que só depende do tempo, você pode controlar exatamente essas equações, e, bom, entre outros resultados. Bom, então, os principais resultados que eu vou apresentar aqui dizem respeito aos modelos que eu introduzi, as equações Burgas-alfa. Então, primeiramente, eu vou apresentar o Burgas-alfa sem viscosidade, tá? Então, que é esse modelo aqui. Então, a ideia vai ser levar esse dado inicial a qualquer dado final em um tempo finito, tá? Arbitrariamente pequeno. Ok? Usando esses 3 controles. Uma força que só depende do tempo, que pode ser vista como uma pressão exercida sobre o fluido unidimensional, e 2 controles fronteira, tá? Que atuam, é o mesmo controle que atua na variável Z e U à esquerda, e o mesmo controle que atua na variável Z e U à direita, tá? Bom, então esse é o resultado. Eu consigo controlar globalmente as equações invícidas de Burgas-alfa com dados em C1, tá? Com dados em C1 eu tenho solução clássica para essa equação. Então, eu consigo encontrar 3 controles aí que me conduzem qualquer dado inicial a qualquer dado desejado em C1, tá? Bom, a ideia é utilizar o método retorno, tá? Que basicamente ele garante, né? Ele diz que se o meu problema, né, linearizado em torno a uma trajetória é controlável, então é bem possível que o meu modelo não linear, pelo menos localmente, ele também é controlável, tá? Então, a primeira etapa é justamente conseguir uma trajetória que me conduza a um resultado de controlabilidade para o modelo linearizado, tá? Depois, obter
um resultado local, e essas equações, elas têm um comportamento, ela tem uma mudança de escala que permite passar de um resultado local a um resultado global. Tá? E também a reversibilidade em tempo, elas são reversíveis em tempo, então, levar a zero um dado inicial é a mesma coisa que levar o dado zero a qualquer dado final. Bom, então, a ideia é introduzir um parâmetro, lambda, tá? Essa solução aqui, lambda, ela é uma solução particular do meu problema. Quando eu linearizo em torno a ela, eu obtenho, né, é possível mostrar que esse problema linearizado aqui, ele é globalmente controlável. Basicamente porque isso aqui é uma velocidade, tá? Se essa velocidade, ela satisfaz essa condição, então, e a solução vem dada em termos das características, então, basicamente, eu consigo, com essa lambda, retirar todas as partículas do fluido, aqui de 0L, eu consigo retirar em um tempo finito t do meu domínio. Então, basicamente, eu consigo provar que esse problema linearizado aqui é controlável a zero. Tá? Então, dito isso, você pode esperar que o problema não linear perturbado é pelo menos localmente controlável a zero. E é isso que a gente vai mostrar aqui. Tá? Então, bom, é o que está escrito aqui, tá? Você pode, existe aí um delta, tá? Tal que se o dado é suficientemente pequeno, então eu consigo encontrar controles, tais que a minha solução é zero no tempo final, tá? Bom, então, aqui é a ideia, né? Então, primeiro eu considero uma lambda, naquele espaço que eu denotei antes, que aqui a norma que são funções positivas, em que a norma L1 é maior do que L, tá? Como ela é maior, estrita do que L, então ela é maior do que L, mais uma constantezinha suficientemente pequena, tá? Introduzo dois operadores de extensão, tá? E introduzo aqui um espaço onde eu vou provar o argumento de ponto fixo, tá? Então, basicamente, eu arranco, né, eu parto aqui de um H em F, consigo uma W, né, que é a solução desse problema elíptico aqui, onde o termo fonte é justamente essa H, e na fronteira coincide com H. Tá? Então, você pode provar que existe uma solução aí para esse problema única, tá? E o princípio do máximo dá que essa norma aqui, da solução em C0, C1, ela está limitada por H, e como H está dentro de uma bola, então, satisfaz essa desigualdade aí. Então, eu estendo essa funçãozinha H, que está em 0L, estendo a toda a reta, tá? Usando a π2. A π2, ela preserva a regularidade, tá? Introduz um fluxo associado a essa velocidade, W estrela, tá? E, claro, esse fluxo aqui, tá? Então, se W estrela, né, é pequeno, então isso quer dizer que esse fluxo aqui se comporta mais ou menos como esse fluxo, tá? Esse fluxo, eu disse que ele retira as partículas, né, do meu domínio até um tempo t. Então, isso quer dizer que esse fluxo aqui, associado a essa W estrela, ele vai satisfazer a mesma propriedade. Então, ele vai retirar as partículas, vai levar as partículas de 0L para fora do suporte do dado inicial. Bem, então, com isso, eu estendo meu dado inicial, considero esse problema aqui em toda a reta. Pelo método das características, a solução desse problema ela vem dada dessa forma, tá? Bom, isso é bem típico, né, de um problema do tipo transporte, tá? E esse fluxo aqui, como ele está próximo, né, daquele fluxo
lambda, né? Então, ele satisfaz essa propriedade aqui. Então, como o suporte do dado inicial está aqui, nessa região, e o fluxo, né, ele é menor do que menos L, então isso quer dizer que no tempo t, maiúsculo, isso aqui vai estar fora do suporte do y0 estendido, e, portanto, ele vai ser zero. Aqui em 0L. Tá? E, com isso, eu defino, né, minha aplicação de ponto fixo. Bom, ela não é uma contração, ela é elipse, mas eu posso iterar ela um número finito de vezes, e ela vai satisfazer essa desigualdade aqui. Então, para m, para um número suficientemente grande de iteradas, isso aqui vai ficar menor do que 1, então vai ser uma contração, uma das iteradas. Eu posso usar o teorema do ponto fixo de Banach e garanto que existe uma solução. Tá? E, claro, o ponto fixo é único para uma iterada. Como ele é único para uma iterada, ele vai ser um ponto fixo também para a própria f. Tá? Isso conclui a prova. Bom, passar daqui para o problema global é basicamente usando a reversibilidade em tempo e um argumento de mudança de escala. Ou seja, eu posso pegar um dado inicial muito grande e escalar ele a pequeno, e isso que vai resultar é que eu vou ter mais tempo para controlar esse dado pequeno. Então, isso é uma propriedade desse tipo de equação, hiperbólica de primeira ordem. Perdão. Então, o último resultado que eu queria apresentar é para a equação viscosa. Então, que é a equação aqui, ele tem um termo adicional, que é esse daqui, o UXX, que é o termo de difusão. Tá? Então, o principal resultado é esse aqui, que eu posso, dado qualquer tempo, encontrar 3 controles, uma fonte que só depende do tempo e 2 controles fronteira, que conduza qualquer dado inicial em L infinito a qualquer constante no tempo final. Tá? E, basicamente, a ideia é regularizar, não fazer nada. Então, eu regularizo esse dado L infinito, como a equação é do tipo parabólica, então, depois de um tempo muito pequenininho, a solução é muito regular. Então, o meu dado, eu já posso trabalhar com um dado C2, C3, ou já está em qualquer espaço mais regular. Depois eu consigo provar um resultado de controle aproximado, porque eu sei que o meu problema não viscoso, ele é controlável exatamente. Se ele é controlável exatamente, então, se o tempo é muito pequenininho, esse problema viscoso, ele se comporta como um problema não viscoso. Mais um resto, e esse resto é o que justamente vai dar a controlabilidade aproximada. E, finalmente, eu combino, né, com um resultado de controle local, exata trajetórias, e isso me dá esse resultado. Então, bom, o efeito regularizante eu não vou comentar. Então, o resultado de controle, né, aproximado uniforme é o que está escrito aqui. Então, basicamente, se o tempo, né, eu consigo uma estimativa, né, eu consigo controles, que está o quê? A solução no tempo final, a diferença, né, entre a solução no tempo tal e um objetivo desejado, o f, né, ele vem dado em termos do tempo. Então, se o meu tempo ele é suficientemente pequeno, então eu consigo que a minha solução no tempo final ela está próxima desse objetivo desejado. Tá? Isso é basicamente usando a propriedade do problema invisto. Tá? Então, é o que eu escrevi aqui, né? Basicamente, você decompõe a solução como uma solução não viscosa, tá? Mais o lambda, né? Aquele mesmo lambda lá que levava as partículas, né, para fora, aquela velocidade que levava as partículas para fora do suporte do dado inicial, e um resto, né? Esse R aqui, um resto, que basicamente
satisfaz essa equação aqui, tá? Bem, isso era a questão do viscoso. O viscoso, né, eu uso o controle do problema viscoso, então, tá aqui, eu uso o controle e encontro uma solução que é exatamente igual a F no tempo final, uma solução do problema invisto, tá? Então, como, né, esse cara aqui e esse cara aqui é zero no tal, né, então a U e a Z no tal é justamente esse cara no tal, esse cara no tal, esse cara no tal e esse cara no tal, né? Então, como eu consigo controlar Y e W, né, então Y no tempo final é justamente o F, né? Y no tempo final é justamente o F, então essa diferença aqui é justamente o resto, né? O remainder, né? Ok? Então, basicamente, essa estimativa aqui, ela vem dada de um problema, de provar, né, que existe uma solução para esse problema. Tá? Eu também não vou dar os detalhes aqui, mas é possível, né, uma equação do tipo Burgers, é um pouquinho diferente, porque tem outros termos aqui, mas é possível você conseguir, usando o método de Galerkin, né, e estimativas de energia, provar essa estimativa aqui para a solução desse problema, tá? E o resultado local é o que está dado aqui, tá? Então, você combina esses três resultados, efeito regularizante, o controle aproximado uniforme e o resultado local, e você obtém o resultado global, tá? Bom, eu vou passar isso aqui e já vou concluir aqui com alguns comentários. Seria interessante obter resultados similares, né, ao que a gente obteve para outros modelos, alfa modelos, como, por exemplo, Kamasa-Holmes ou De Gasperis-Processi, que são modelos, no nosso modelo, né, a gente tinha U-T menos U-XX mais Z-UX igual a um controle. Nos modelos de Kamasa-Holmes, você tem um termo adicional aqui, que é um termo se chama de stretching, que é UZX, tá? Então, tem um termozinho adicional aqui. Então, seria interessante tentar ver se é possível estender, né, esses resultados de controlabilidade global para esse tipo de modelo. Tá? A gente sabe que há resultados locais, então, enfim, seria interessante. Ok, tentar reduzir o número de controles, né? A gente tinha 3 controles, um termo fonte e 2 controles fronteira. Então, seria interessante tentar reduzir esse número de controles. Né? E outra é tentar estender, né, o resultado para a dimensão superior. A gente tem um resultado de controle nulo para a Lerei alfa, né? Então, seria tentar obter um resultado de controle global, né, para esse tipo de modelo, Lerei alfa, né? Para obter um resultado de controle para um modelo do tipo Lerei alfa, né, a primeira etapa seria ver o problema viscoso, né, o Euler alfa viscoso, seria aí a primeira etapa para tentar estender o resultado, esse tipo de resultado para a dimensão superior. Bom, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, era isso que eu queria contar. Muito obrigado aí pela atenção. Tá cortado o microfone, Luiz. Está sem áudio, Luiz. Sim, agora sim. Obrigado, tá, Diego? Perguntas? Alguém tem perguntas? Eu tenho. Vou começar. Quando você falou do modelo de Lerei alfa, você disse que aquela média convergia para a solução das equações de Navier-Stokes quando o alfa tendia a zero. Isso. É conhecida uma taxa de convergência com respeito a alfa? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu já procurei, né, e não encontrei, mas
uma vez eu fiz um cálculozinho, entendeu? E dava para ver que a taxa de convergência em L2 era da ordem de alfa. Da ordem de alfa? Mas, enfim, era uma continha bem simples, sabe? Enfim, entendeu? Tá. É porque o Laplaciano da Z tem como você mostrar que ele está uniformemente limitado. Então, você escreve Z menos Y, tá? Z menos Y é alfa, o Laplaciano de Z, tá? Ou o operador de Stokes, né, aplicado em Z. E aí você, como ele está uniformemente limitado, então a norma L2 aí, né, ela é da ordem de alfa. Alfa ou é raiz de alfa? Não recordo bem agora. Acho que é alfa. É alfa porque o termo multiplicativo é alfa ao quadrado. Sim, alfa. Tá certo. E naqueles resultados clássicos que você citou para a equação de Burger, né, aqueles resultados, eles são só para viscosidade positiva? Ou o caso invisto também está incluído? Os clássicos, né? Sim, esses aqui, né? Esses aí, isso. Pronto, exatamente. No caso dos resultados aqui da Chapoly, por exemplo, ela faz, no caso, invisto, não viscoso. Ela prova um resultado global, né, de solução e prova também para o caso não viscoso. Viscoso e não viscoso. Isso. Esse resultado de Marbach, ele melhora o resultado da Chapoly, né, porque ela usa 3 controles, ele usa somente 2, tá? Um interno e outro fronteira. E uma das etapas da prova dele, ele consegue controlar as soluções entrópicas, né, do modelo não viscoso. Ele consegue controlar a zero, né, as soluções entrópicas do modelo não viscoso, tá? E aí ele provou também, né, que, se eu não considerar nenhum controle fronteira, e considerar somente essa força aqui, PT, né, essa força aí, só depende do tempo, não é possível controlar globalmente. Tá? Então, o melhor que você pode conseguir é controlar com um controle fonte e um controle fronteira. Certo. Então, obrigado. Ok. Alguém tem perguntas? Só eu mesmo? Então tá, Diego, muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado por aceitar participar do nosso evento. Eu que agradeço. Tá, Foi ótimo.